Olá, tudo bom? Eu sou o Claudenir Scalzer, da Conexus. Estou aqui em mais um evento, junto com o nosso parceiro ComexCast. Vamos fazer esse evento falando sobre as importações através de uma trading company. Estou aqui com o meu colega, Carlos Araújo, e o nosso convidado, o Alex Barbosa, diretor da Prex. Um amigo aí de longa data, profundo conhecedor do tema e vai nos ajudar bastante aí a entender um pouco mais desse universo das trading companies, como funciona, os desafios, o que faz e o que não faz sentido para a sua empresa ou para o mercado aí de forma geral. É um tema que a gente vai explorar bastante aqui nesse encontro. E eu gostaria de convidá-los a seguir a gente aí nos canais da Conexus, da ComexCast, do Comex Blog, da ControlTex, dos nossos parceiros aí que participam com a gente nesses eventos. E queria dar as boas-vindas ao Alex, muito obrigado aí pela participação, por ter aceito o convite. O Carlos também, que está aí nos ajudando e sempre em parceria. E Alex, queria passar a palavra para você se apresentar, falar um pouco aí do seu currículo, sua história aí nesse mercado de trading que você domina muito bem. Legal, Claudinei. Obrigado aí, em primeiro lugar, pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui com vocês e poder bater esse papo e trocar ideias aí com vocês. E é desse jeito que a gente vai aprendendo e cada vez mais evoluindo e dando aí o nosso melhor para as importações, exportações, para o comércio exterior brasileiro que tanto necessita. E trocar essas ideias, com certeza, tem muito, muito valor, né? Eu tenho um pouquinho aí de experiência, estou há 22 anos no mercado de comércio exterior. Passei aí por despachante aduaneiro, agente de cargas, importadores e os últimos 16 anos em trading companies, né? Estou aí na minha terceira trading, trabalhei já aí nas maiores do Brasil, na CISA Trading, na Comexport, que são tradings bem conhecidas, agora estou na Prex. Estou lá na Prex, assumindo a diretoria comercial e é muito bacana poder falar sobre isso com vocês, aí trocar essas ideias. Legal, obrigado. Carlos, quer fazer alguma... Obrigado por estar aqui também, obrigado Alex, obrigado Claudenir. Esse bate-papo, o comércio exterior tem essa possibilidade, principalmente no mundo digital, de conectar pessoas que estão muito atarefadas no seu dia a dia com outros que nos seguem, pessoas que não têm, às vezes não conseguem ver nos livros o mundo prático como os profissionais conseguem ver. Então, para a gente é algo muito importante trazer alguém de mercado para falar para o mercado. Obrigado, vai ser legal. Muito bom. E o comércio exterior é uma coisa gigantesca, né, cara? Você vai ter... a gente vai falar de trading hoje, mas você tem um universo de tipos de empresas, de empresários, de fornecedores e clientes envolvidos na cadeia do produto, de uma negociação começar no exterior, ela chegar numa prateleira como um produto final a ser vendido, é gigantesco. Às vezes você pode ter, sei lá, 10, 15 empresas diferentes ou muito mais envolvidas, né? Bom, hoje aqui nós vamos falar sobre trading. Eu acho que é um segmento que algumas pessoas conhece, outras acham que conhece, né? O termo trading é um termo que é muito utilizado em bolsa de valores também, né? Trading de commodities, trading de operar em mercado futuro de ações ou mini índice, bolsa, é um termo que é meio que genérico, é intermediação de negócios de certa forma. A trading do que a gente está falando, Alex, aí vem a minha primeira pergunta, o que é essa trade? O que é uma trade nesse cenário aí que você passou, nas empresas que você passou aí no seu histórico profissional? Tenta conceituar aí para a gente de forma sintetizada o que seriam essas empresas. Você falou muito bem, Claudinei. Geralmente quando eu digo para alguém que fala, trabalho numa trade, a pessoa fala, o que é uma trade, né? A maior parte das pessoas, se não é do mundo de comércio exterior, não sabe o que é uma trade. Então, eu diria que uma trading ela é uma facilitadora do comércio exterior. Como você disse, o comércio exterior, no mundo todo, ele depende de muitos players. Então, você vai ter transportador, agente de carga, você vai ter diversos players quando você desenvolve uma operação de comércio exterior. Então, a trade ela funciona como uma empresa que vai conectar todos esses prestadores de serviço aí com o cliente final. E aí o cliente fica focado no core business dele e não fica preocupado em administrar toda essa cadeia que é bem complexa. A trading vai fazer toda a gestão da cadeia logística, desde a colocação do pedido lá fora para o cliente até a entrega para ele aqui. E o cliente fica tranquilo, focado no business dele. Então a trade eu diria que é uma facilitadora para o cliente do comércio exterior. Bom, fica bem claro aí, né? A gente também tem vários clientes que são trades, né? Mas acho que é legal essa visão, porque
importar não é fácil, tem uma série de burocracia, a gente já falou em diversos outros eventos aqui que a gente promoveu junto no ComexCast, ou na Conexus, ou no Comex Blog. Acho que todo mundo aí que atua no nosso segmento de comércio exterior, de alguma forma, sabe da complexidade, né? Mas quando eu decido importar por uma trading, o que isso representa para a minha empresa? Você já falou que unifica muitas coisas, mas o que traz para mim? Você falou um deles ali que já focar no core business da minha empresa, mas detalhe um pouco aí para a gente, o que isso representa na prática? Além disso, o que o cliente vai ter ali de vantagem, né? Imagina que o cliente, quando ele vai operar para as operações somente dele, para os processos dele. Eu, como trading, eu vou operar para diversos clientes. E por conta disso, eu vou ter um número muito maior de processos, que faz com que eu consiga negociar melhores tabelas com todos os players do mercado, com todo mundo, e aí eu consigo passar esses custos menores para os meus clientes, né? Eu consigo otimizar os custos que eles vão ter. Então eu trago redução de custos, trago eficiência, porque eu respiro o comércio exterior, eu estou o tempo todo pensando em comércio exterior, o tempo todo atento às novidades, o que está acontecendo, e eu estou sempre trazendo para todos os meus clientes tudo que eu tenho de mais novo em comércio exterior e aplicando para eles. E eles precisam se preocupar com isso, porque a gente sabe que o comércio exterior é complexo, há mudanças o tempo todo, e se o cliente tiver um time dedicado para isso, ele aumenta muito o custo dele. Então ele usa a trade como seu departamento de comércio exterior terceirizado, e ele não precisa se preocupar. E eu estou fazendo todo o trabalho para ele lá, de pesquisar o que tem de melhor, quais são as novidades e tudo mais, no processo de comércio exterior e logística nacional e internacional. É possível a trade também ajudá-lo, ou até mesmo fazer esse papel de ir atrás até do produto para ele, principalmente na importação? Porque quando a gente está falando de um mercado muito atual, que é a China, todo mundo tem como visão Alibaba. O Alibaba já foi ruim, hoje está muito bom, mas ele é um marketplace. O marketplace está ali com o que está na prateleira. E nem sempre o que está na prateleira é o que precisa dele. É papel da trade também ir além dessa operação operacional, dessa operacionalidade e ir para o produto? Também posso ir, faço isso também. Desenvolvo para vários clientes o produto lá. Então, tenho parceiros no mundo todo e o cliente me diz, olha, estou precisando desenvolver o produto X, que eu acredito que o ideal é que venha da China ou da Europa, eu preciso de um desenvolvimento de produto lá. Faço isso também, o desenvolvimento de produtos. Às vezes ele já tem, inclusive, o produto, mas ele diz, olha, eu quero outras opções, eu quero trabalhar com outras opções, me ajuda a desenvolver isso, e eu consigo fazer também. Também é papel da trade isso. Tenho o produto, mas quero achar um de maior qualidade, eu quero reduzir o custo do que eu tenho hoje. Tudo decorrente disso, né? Sim, sim. Agora, não sei se vocês estão acompanhando a gente aí, percebeu essa fala do Alex. É igual, por exemplo, quando você... Vou trazer para a tecnologia que é meu mundo, né? Você é uma empresa de comércio exterior e decide desenvolver software dentro de casa. Você vai ter que não só cuidar do seu negócio, que é trading, você vai ter que ter profissionais de TI, você vai ter que ter gestão, você vai ter que estudar o que tem de tecnologia, as tendências, e você se isolou numa bolha. Quando você contrata uma empresa especializada, você tem o seguinte, você além de ter isso terceirizado, você tem uma empresa que está sintonizada, que foi o que você falou, no mercado. Ou seja, cara, você não vende só uma terceirização do Comex. Eu vou falar só porque eu acho que é pouco diante do que tem em volta. É o know-how da sua equipe, né? É o que você está se relacionando no mercado e vendo as tendências, vendo o que pode dar problema, já criando medidas para evitar. São planejamentos tributários, são novas opções de logística para o cliente, novas alternativas, novas tendências, o que está todo mundo fazendo, o que está funcionando, o que não está funcionando. Você sozinho não vai conseguir fazer isso na mesma amplitude de uma trade. Você não está contratando só terceirização, na minha visão. E é um negócio, cara, que é surpreendente, é gigantesco. É como se pegasse toda a cadeia e botasse numa única empresa, né? Exatamente. Você contrata segurança, porque quando você tem um time dedicado, você tem segurança no que está sendo feito, o time está lá pensando em comércio exterior o tempo todo, atento a tudo.
E aí você tem também inteligência, né? A gente trabalha muito com inteligência. Então, qual é a forma mais inteligente de fazer isso? E não necessariamente a forma como você estava fazendo há 6 meses é a mais inteligente hoje. Ainda mais vivendo no Brasil, né, que a gente sabe que as coisas mudam tanto, a gente tem que estar sempre muito atento. Será que o cara estava fazendo dessa forma continua sendo o ideal? E aí você tendo uma empresa dedicada que faz isso o tempo todo, ela vai estar sempre atenta e vai dizer, olha, agora a gente tem essa nova opção aqui, vamos tentar? Você falou em core business. Talvez o empresário que esteja começando, ele seja o eu keep, ele tem que fazer tudo e muitas vezes aí no decorrer do caminho ele entende que a melhor solução é a verticalização. E exatamente o que o Claudenir falou agora, que a gente vê alguns movimentos de algumas empresas e de entender que a melhor situação para ela é desenvolver o software dela dentro do mercado, dentro da casa dela, e que algumas até colocam isso como se fosse uma qualidade, sistema próprio, essa ferramenta própria. Mas quando você está falando em core business, tem que ficar claro que uma empresa, a importação não é uma ciência, apesar de ser complexa, e a importação para essas empresas não é o fim. O fim para ela é ter aquele ramo de produto atendendo ao cliente. Além dessa questão operacional, e aí é a pergunta, teria também o desenho financeiro e tributário, que a gente está falando do Brasil, onde sei lá quantas 1000 normas você tem. A Trade precisa se especializar também nesses 2 processos para entregar uma solução completa ou isso já vem pronto? Não, precisa. E o sistema tributário do Brasil é complexo, né? E a gente tem que sempre estar atento de como fazer as coisas de modo mais inteligente e eficiente. E você tem que combinar a melhor logística com a melhor condição tributária. Então, é entender para onde é melhor, por onde é melhor esse produto entrar, como é melhor, de forma que você use de forma inteligente tanto a logística como o sistema tributário, né? Então a gente tem diversas leis, diversos modos de operar, né? Então precisamos analisar e trazer para o cliente. Então, quando um cliente me procura, e tenho sido muito procurado por empresas que nunca importaram, querem importar pela primeira vez, né? Isso aumentou muito aí nos últimos tempos, o que é ótimo, né? Eu apresento a solução completa. Então, olha, o melhor local para você entrar, pensando em termos logísticos e tributários, é por tal estado, é de tal forma, é por tal modal. Então, apresento a solução completa com o custo completo para ele, por onde é o ideal que ele faça a operação. Já vem tudo compilado, né? Exatamente. Resultado fechado ali, ele tem às vezes mais de uma opção, né? Tem um plano B, um plano A, né? Isso é bem legal. Esse mercado da trade hoje, como que você enxerga e principalmente como você enxerga ele daqui a 5 ou 10 anos? A gente teve aí, nos últimos tempos, cada vez mais, né? Havia-se, né, durante algum tempo ainda um receio de algumas empresas de operar com trading, de colocar mais uma empresa ali no processo. E nos últimos tempos a gente tem cada vez mais sido tendo mais pacificada essa questão e estando cada vez mais seguros e tranquilos para fazer tudo isso, né? Então, os últimos tempos têm sido muito bons, a gente tem tido várias clarificações de dúvidas e assuntos, etc., o que foi ótimo. Como vocês sabem, né, a Trading utiliza aí bastante também os benefícios fiscais, isso é uma grande vantagem. A gente teve aí em 2017 a convalidação desses benefícios e no ano passado a gente teve a prorrogação desses benefícios até 2032. O que vai nos dar pelos próximos anos um tempo muito bom para se utilizar desse benefício. Então, é um momento muito propício para as empresas fazerem as suas operações via trading. Temos visto aí um movimento muito forte nesse sentido. Não se discute se é legal ou não, isso já está pacificado. Não, de forma alguma. Hoje está tudo muito claro, óbvio. Está lá claro, olha, uma operação de encomenda, uma operação de conta e ordem, ela funciona de tal forma. E se você seguir a legislação que é para ser feito, você não vai ter problema algum. Então eu vou emendar uma pergunta. A gente tem 3 possibilidades de importar direto, 2 com uma ramificação, né? A direta e a indireta. E essa indireta está muito claro na importação que essa indireta é onde a trading tem um maior papel, né? E aí ela é dividida em encomenda e conta em ordem. Eu tenho uma amiga que diz que o encomenda é um ornitorrinco, que ele foi uma criação louca da Receita para tentar
combater a interposição fraudulenta. E ela faz sentido, mas ela diz que o modelo está errado. Mas aí é uma opinião. Mas a operação por conta e ordem, essa sim, está muito clara, está muito objetiva, que é uma prestação de serviço. Detalha para quem está nos vendo e ouvindo exatamente a diferença da conta e ordem para a encomenda. Vamos lá. Essa é a pergunta que eu mais respondo todos os dias. Claro. Né? Na operação por conta e ordem, a trading ela tem a posse da mercadoria, mas ela não tem a propriedade da mercadoria. Então, os documentos vão ser ali emitidos, sempre vai constar a trade na invoice, né? E o adquirente também, que é o cliente e tal, mas a posse da mercadoria está com a trading e não a sua propriedade. Então, vem já transitando ali a mercadoria e o cliente e a trading vão fazendo tudo isso muito em conjunto. Então, eu posso, por exemplo, o cliente pode fazer o pagamento ao fornecedor, então ele pode fazer o fechamento de câmbio, eu posso debitar os impostos da conta do cliente. Então, é uma operação que anda muito casada ali os dois, né? E uma coisa que a gente teve aí muito clara nos últimos tempos é que, no caso de utilização do benefício fiscal, o ICMS, o benefício, eles são devidos para o estado onde está o adquirente da mercadoria, no caso da operação por conta e ordem. E por isso a necessidade do cliente ter a sua filial no estado onde está sendo feita a operação, né? E fazer também dali, dessa filial, uma filial que tenha um princípio econômico e são feitas operações de vendas e tudo mais por lá, né, que é o que a legislação demanda. Na operação de encomenda, aí nessa sim, é uma operação onde a mercadoria é comprada pela trade por encomenda daquele cliente. Então, nós fazemos um contrato onde eu só posso vender a mercadoria para aquele cliente. Mas toda a operação de compra lá fora, colocação do pedido, pagamento ao exportador, tudo isso é feito pela trade. E aí, quando eu chego aqui, eu emito uma nota fiscal de venda para o cliente, tal qual como se ele estivesse comprando uma mercadoria já aqui nacional. E na encomenda já é uma operação comercial. Já não é mais uma... Apenas um serviço. Apenas um serviço. A trade detém a posse da mercadoria. Exatamente, também. a posse e a propriedade. E a posse e a propriedade. Inclusive, tecnicamente falando, a gente tem codificações de nota, codificações... diferentes. As obrigações acessórias são diferentes. São diferentes, Como você coloca isso no seu balanço e tudo mais, são diferentes. Alex, e... Lógico que não é para minha empresa, Conexo, mas o cliente deve, logo depois que ele te pergunta isso, ele deve falar o seguinte para você: e qual que é melhor para mim dessas duas operações? Depende. Também a pergunta mais feita. Cada cliente tem um perfil, então isso vai depender de algumas variantes. Por exemplo, em alguns casos, o exportador diz o seguinte: eu quero receber o câmbio, quem vai fazer o pagamento do câmbio para mim é o cliente, não quero receber da trading, por exemplo. Nesse caso, tem que ser uma operação de conta e ordem, porque a trading, numa operação de encomenda, o cliente não pode fechar o câmbio, quem fecha o câmbio sou eu. Até que há casos em que o próprio fornecedor tem uma linha de crédito com o seu cliente e não com a trade. Exatamente. Né? Então, esse é outro ponto. Esse é outro ponto. Né? Porque no caso da operação por encomenda, quem tem que ter o crédito com ele sou eu. Né? E dependendo, às vezes são operações entre uma empresa lá que tem a sua subsidiária aqui, enfim, ela não quer fazer isso. Ou o cliente não quer ter uma distribuição a partir de outro estado. Enfim, a gente vai ter que analisar caso a caso e ofertar a melhor opção de acordo com cada cliente, com a situação dele. Por isso que é realmente um trabalho de estudo, de inteligência. Cada cliente eu faço praticamente uma entrevista quando ele resolve... É personalizado. Personalizado. Não é prateleira. Não é de prateleira. Não tem. Por isso que não existe nenhuma situação pronta para nenhum cliente. Todos os clientes têm que ser estudados, avaliados e entregar para ele algo customizado. Precisa, né? Exatamente. Nem a mais, nem a menos. Porque senão fica caro e vai além ou aquém do que ele precisa. Exato. Bom, se nessa linha ali das ofertas de uma trading, você conseguiria, por exemplo, então eu como cliente cheguei, você entendeu ali o meu perfil, escolhemos uma modalidade, se é conta e ordem ou encomenda, mas eu imagino que você abre um leque de opções, a trading abre um leque de opções para o cliente. Eu posso te ajudar a buscar o produto lá fora, eu posso fazer a sua operação logística aqui, eu posso conseguir um armazém para deixar esse produto para você, eu faço uma operação com benefício fiscal no estado X ou Y para você. Quais seriam, assim, geralmente a lista de serviços que uma trade oferece? Você conseguiria dar aí para a gente algumas...
eu gosto... Geralmente eu não pergunto pro cliente assim, eu gosto de ouvir ele. Assim, o que você está precisando? Né? Pois é, então depois que você ouve, assim, você saca da gaveta o quê para oferecer ele dentro de um hall, né? Eu vou trabalhar ali dentro dos fornecedores, o que ele precisa de ajuda com o fornecedor. Eventualmente, por exemplo, tenho clientes que, eu preciso que você me ajude a validar se esse fornecedor realmente ele é idôneo, né? Se ele realmente, como que é a fábrica dele, preciso de uma visita técnica lá. Consigo. Preciso que você... Nesse embarque aqui, eu quero avaliar a qualidade do produto. Então, eu preciso que você vá lá no primeiro embarque e consiga fazer uma vistoria na minha carga. Consigo. Preciso entender qual que é a melhor, para onde eu vou mandar essa carga, como é que eu faço, qual é o tipo de operação. Tem cliente que vai me dizer, olha, realmente, apresenta para você qual que é o meu melhor tipo de operação, é conta e ordem, encomenda, é por qual estado, por onde eu vou entrar. Então, eu vou entender qual que é a disposição dele, o que ele está pensando, e aí entregar para ele qual que é o melhor armazém, qual que é o melhor local para fazer o desembaraço, qual é o melhor modal para ele utilizar, enfim. Aí, realmente, a gente tem inúmeras opções para ofertar, e aí a nossa necessidade está muito próximo de todos os players, porto, aeroporto, fornecedores, agentes de carga, armadores, ter muita proximidade, fazer um trabalho muito próximo desse time todo que me apoia aí todos os dias, para poder ofertar o melhor. Você é um hub, né? Sou um hub. Você é um hub, né? Exatamente. Porque eu tenho todo mundo ali. Eu digo o seguinte, eu sou o melhor comercial dos portos, aeroportos e armazéns brasileiros. Porque quando eu vou prestador de serviço. Porque quando eu vou lá ofertar, eu vou lá, então para a sua operação é melhor você usar o porto X. Para a sua operação é melhor você usar o armazém tal. E aí eu apresento para ele lá. Então, todos esses meus parceiros, né, conheço eles muito bem e aí vou ofertar de acordo com a necessidade do meu cliente qual é a melhor opção para aquele caso. Legal. Ou seja, tem uma lista de serviços gigantesca, mas você não chega com, posso te oferecer isso e isso. Não, você entende o cliente e ao apresentar esse cardápio, você apresenta mais ajustado ao que você entendeu. Para não oferecer, para não enfiar goela abaixo o serviço que ele não precisa de repente, né? Também e não gerar um... E sempre muito atento às mudanças, porque de repente começou a operação de uma forma e fala assim, poxa, agora acho que tem uma outra mais eficiente, vamos para essa aqui, né? Ou isso que ele está fazendo, ele não me falou que fazia. Agora eu tenho um outro serviço aqui que vai melhorar isso, vai melhorar esse ajuste da operação, né? Exatamente. Falando de conta e ordem e encomenda, a conta e ordem... De uns 10 anos, 15 anos para cá, não há mais dúvida assim, o que é, o que não é. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, o que já era óbvio, dizendo que o ICMS é devido para o Estado. Mas como o Brasil é uma loucura tributária, entenderam que é mais fácil, então cria-se uma filial naquele Estado, com toda a sua descrição jurídica e operacional, e se elimina esse problema abrindo uma filial aqui, que não tem nada de ilegal. Mas a encomenda gerava uma discussão muito grande sobre a diferença entre o que a instrução normativa queria falar, quer dizer que não podia receber nada, e o que o Código Civil já falava há muito tempo, porque antecipação de recursos é uma coisa que está prevista há muito tempo. E aí foi publicado uma instrução normativa dizendo que pode, que está tudo bem. A partir dessa legislação, você acredita que essa insegurança jurídica foi reduzida? Que ela foi quase que eliminada? Ou seja, hoje você pode fazer os dois recebendo antecipação? Exatamente. Isso era uma dor nossa, né, na trade, porque imagina, eu preciso suportar, então, na operação por encomenda, eu precisava suportar financeiramente 100% de todos os meus clientes. Com né? um risco enorme. Exatamente. Então, isso com certeza trouxe muita tranquilidade para nós e facilitou muitas coisas, trouxe tranquilidade para os clientes também, né, que às vezes... E outra, uma vantagem, porque os clientes às vezes tinham ali um custo financeiro desnecessário, porque não estavam precisando daquilo, né, então a gente, com isso, com certeza, deixou a operação de encomenda muito mais confortável. E muito mais tranquilo. Muito mais seguro. Exatamente. Alex, e qual é o cliente ideal que uma trade olha? Quando você vai dormir ali, que você deita no travesseiro, você fala assim, amanhã eu queria 10 clientes com esse perfil. Qual é esse perfil? Um cliente sem problema, com muito dinheiro, que não precisa de financiamento. Um cliente que
que esteja disposto a fazer tudo corretamente, porque realmente o nosso desafio como trading, imagina, nosso maior ativo é o nosso CNPJ. Então, a gente precisa ter clientes que estejam cientes da importância que a gente dá a isso e que deem toda essa importância para eles. Então, eu busco clientes, não importa se a operação é complexa, se a operação é simples, eu busco clientes que estejam dispostos a fazer a operação correta, né? Então, olha, temos uma série aqui de normas para cumprir, seja na operação por encomenda, seja por conta e ordem. Temos as questões da legislação de comércio exterior, como é que tem que ser um documento, o que a gente tem que apresentar e tudo mais. Então, o cliente tem que estar disposto a entender que é isso que tem que ser feito, né? Esse é o melhor cliente, aquele que fala assim, vamos fazer tudo o que precisa para fazer o certo. E aí a gente vai desenhar para ele, né, a operação, vamos trazer as melhores opções. Então, o melhor cliente é esse que quer fazer tudo certo. Não interessa o volume da operação, se é grande, pequena, porque a gente ouve muito falar o seguinte, eu já ouvi muito, né? Nunca ouvi de nenhum cliente meu, queria deixar isso claro, mas eu ouço assim, comentários do mercado, tal trade não aceita embarques abaixo de invoices abaixo de $100 mil. Ou, então assim, isso não é necessariamente um cliente ideal, né? Tá certo que você tá falando como o Alex, o profissional, mas a questão principalmente tem trades que quer cliente pequeno, tem trades que só quer cliente grande, depende de como a trade visualiza o mercado ideal. Então isso não é um limitador, né? Não, cada trade vai especializar ali. De repente tem trade que vai falar assim, olha, eu não trabalho com tal tipo de produto, eu trabalho só com tal produto, eu trabalho com clientes acima de tal valor de embarque ano, tal. Então cada trading vai desenvolver a sua estratégia. E aí dentro da sua estratégia ela vai trabalhar. Olha, então se a minha estratégia é essa, e todas as estratégias são válidas, né? Não tem certo ou errado. Então se a minha estratégia é essa, eu vou trabalhar clientes dentro da minha estratégia. Enfim, e aí vai depender do momento da trading, porque isso também muda. Olha, para esse ano eu vou trabalhar nesse perfil, para o ano que vem é outro perfil. Então a gente monta a estratégia e vai seguindo aquela estratégia. Mas com certeza você sempre vai ter uma trading que esteja disposta a fazer o seu embarque, com certeza. Legal. Alex, a gente tem 20 milhões de CNPJs no Brasil e empresas que poderiam ser importadoras em torno de 7,5 milhões entre comerciais e indústrias. E a gente tem 53 mil importadores. Isso dá 0,65, que significa dizer que quem está nos vendo e ouvindo que existem 99,35% de todas as empresas no Brasil que não são importadoras, mas que querem ser, porque afinal de contas, qualquer produto que elas importem, que elas comprem e vendem, pode ser importado, e certamente é. Qual o papel da trading para aumentar esse número para 1%, para 2% ou para 3%? Porque essas empresas estão fora da importação, certamente porque não entendem essa complexidade toda. Sim. Estão fora porque tem medo. Então, eu tenho visto muito isso, tanto de empresas que poderiam importar, né, quanto players lá fora que tem muito interesse. Estive recentemente numa feira, tinha muito player interessado em entrar no mercado brasileiro, estava lá mostrando seu produto em busca de distribuidores aqui no Brasil, mas o que eu sempre percebo é que todo mundo tem medo, porque quando você fala de Brasil, todo mundo fica assim, poxa, Brasil é complicado, é difícil importar. E é complicado. Então, o papel da trade é simplificar isso, é trazer facilidade, é mostrar que sim, é complicado, mas não é impossível. Então é trazer segurança e mostrar para os clientes, olha, tenho aqui, conheço o comércio exterior brasileiro e posso te ajudar a você importar, exportar com tranquilidade. Então, hoje, os meus... eu tenho sido tenho encontrado muitos clientes que realmente nunca importaram, que tinham muito medo, e aí eles falam, não, vou importar contigo, né? Então, e é muito gratificante quando você tem um cliente que importa pela primeira vez e que ele fala assim, poxa, nem era tão difícil assim, né? Então, é isso. A empresa que nunca importou, que nunca exportou e está com essa vontade... Procura uma trade e com certeza você vai ver que dá para fazer com tranquilidade, facilidade e segurança. Legal. Eu te perguntei dos clientes, que é o cliente ideal, né? E eu acho que a sua resposta foi tão linear ali que acho que você, no inverso, vai responder minha outra pergunta, que é qual cliente que uma trade não quer? Exatamente. É o cara que não está disposto a seguir. Exatamente. O cara que não está disposto, que... eu ouço muitas vezes assim, não, porque
eu fazia assim, ou porque em tal lugar, porque Nunca tem um amigo que não precisa. Nunca me pediram então eu falo isso. assim, olha, não existe, assim, o que existe aqui, a gente tem as regras para cumprir, a gente cumpre todas, então assim, se você estiver disposto a entender o que precisa ser feito de forma correta, etc., a gente vai te ajudar. Se realmente você lá atrás não fazia porque não entendia, porque tinha dúvidas e tal, a gente vai sanar todas as dúvidas. Então, o cara que está disposto a fazer a operação, a entender como a coisa acontece e funciona, né? Esse a gente quer. O cara que fala assim, poxa, eu quero fazer de qualquer jeito. Esse realmente não interessa, porque vai dar dor de cabeça. E o que a gente não quer é dor de cabeça, porque, como você falou, tem tantas empresas aí, dessas todas empresas que não importam ainda e são potenciais importadores. Com certeza, nesse rol, a maioria são empresas aí de altíssimo nível e que estão dispostas a fazer tudo certinho. A gente tem que buscar esses clientes. Mercado construtivo, não destrutivo, né? Exatamente. Algo que crie futuro aí para as empresas. E no passado, a gente ouve muito as empresas falando assim, eu não importo por um trading porque eu acho muito arriscado. Que tipo de risco esses caras falam? Eu vi assim muito mais no passado, antes da convalidação dos benefícios, principalmente. Que tipo de risco essas pessoas falavam? E é uma coisa que meio que caiu por terra isso daí, né? Não se ouve muito mais, concorda? Eu acredito que alguns, como justamente no caso de adiantamentos e tudo mais, muitos poderiam ficar receosos aí de fazer o adiantamento para alguma trading e depois a trading, por qualquer motivo, não utilizar o valor para aquela operação dele. Enfim, pode ser que aconteça. Desvio de finalidade que podia existir. Exatamente. Então, meu conselho procure uma trading conhecida, né? Eu já fui em alguns clientes que às vezes ele me falava assim, olha, não, mas eu já estou fazendo uma cotação com uma trading tal. E eu sempre falei o seguinte, olha, só se certifica, né? Às vezes me falavam o nome de algumas, eu falava assim, eu não conheço. Então só certifica, analisa a documentação, analisa quem são as pessoas que estão ali envolvidas e tudo mais, né? Porque, como qualquer empresa, então você tem que analisar ali, né, quem está envolvido e com certeza, né, há inúmeras aí, muito sérias e com certeza todos os clientes aí têm diversas opções para terem um atendimento de qualidade e seguro. Compliance é um nome da moda, na verdade a legislação brasileira é muito focada no cumprimento da regra e a gente de 2015 para cá começou a ter um contato com o OEA e é uma referência no mundo. O Brasil está ali caminhando bem, apesar de só ter 500 empresas no OEA, mas não tem para trading ainda. Esse é um problema, porque eu acho que uma trading com o OEA viria com a reboque que riscos como esse que o Claudenir falou não existiriam, porque ela tem ali uma regra tanto legal quanto operacional, porque o que está por trás do OEA é o ISO 31000. Mas a empresa não precisa ter o OEA para fazer cumprir o compliance. Como é que vocês tratam isso? Como é que vocês explicam para o cliente que tem certas coisas que não dá para ele fazer? A gente sempre está muito embasado, então tem que sempre embasar, olha, isso aqui não dá para fazer por conta disso, então mostrar quais são os motivos de que aquilo não dá para fazer ou aquilo dá. Então mostrar, o nosso trabalho é um trabalho constante de estar atualizado com a legislação, com dados e mostrar dados para o cliente. Olha, então, e a gente tem o nosso compliance, né? Então olha lá, a gente já temos tudo isso aqui analisado, que a gente analisou e isso aqui não é possível, né? E eventualmente há clientes ali em determinados momentos que a gente está na negociação e tal, que eu falo assim, dessa forma como você está desenhando, infelizmente a gente não consegue, o nosso compliance não permite. E aí, infelizmente, a gente realmente muitas vezes tem que declinar, pode acontecer ter declinado do negócio, porque é muito sério, a gente precisa seguir tudo isso e sempre embasado. Então, sempre mostrando que não é um capricho, né? A gente tem um embasamento do porquê que aquilo tem que ser seguido daquela forma. E é o que você falou, eu procuro preservar o CNPJ e pessoas que buscam a mesma coisa, né? Então, compliance eu acho que acontece como já sempre deveria acontecer, né? Eu ouço falar também, aí uma outra coisa que a gente escuta muito de mercado, acho que você também deve ser demandado, muita empresa procura trading também para financiar as operações dela, né?
Então, por exemplo, eu vejo empresas que fazem uma parte da operação interna como por conta própria e uma parte terceiriza para uma ou mais trading e muitas vezes para uma trading ou até terceiriza tudo, buscando um parceiro que financie a operação, que tome risco, que tome crédito em banco com garantias ou não, aí não sei como funciona. Isso é muito comum? Muito comum. Muito comum também é uma das facilidades que a trading oferece, né? Então, a gente analisa a operação e, dependendo da operação, a gente tem a possibilidade de utilizar recursos próprios ou de ajudar o cliente numa obtenção de crédito com o banco ou alguma outra linha de crédito ou aqui ou lá fora. Enfim, a gente faz todo esse trabalho também de ajudar a viabilizar. Nosso trabalho é viabilizar, é tornar aquela operação possível. Então, tudo que for necessário para isso, a gente vai estudar e vai apresentar para o cliente como viabilizar e como fazer com que a operação dele seja possível. E, além de começar novas operações, aumentar o que ele tem. Então, tem muitos clientes que falam assim, olha, cheguei aqui no meu teto, não consigo mais aumentar meu negócio se eu não tiver um financiamento, se eu não tiver uma ajuda. E a gente está ali em busca de opções para apresentar para eles sempre, né? Então, é papel da trading, sim, ajudar com esse financiamento. Legal. Cenário logístico, né? A gente está em 2020/3, porque quando acha que a coisa ia melhorar, algo tem a acontecer de novo. Nos últimos 2 anos, a logística internacional foi um problema para o mundo inteiro, para os Estados Unidos, para a Europa, para o Brasil. E 2021, na verdade, nós crescemos na importação 34%. E com um problema enorme de falta de container e a coisa não está resolvida. Tudo bem que o container já chegou a $15 mil China-Santos, hoje está em torno de 5.500, 6. Olhando para o futuro, a partir de dados que a gente tem agora, na sua bola de cristal, porque a gente gosta muito de pedir isso aqui, e é opinião, quem está nos vendo e ouvindo não fica imaginando que isso pode acontecer ou não. Isso tende a melhorar quando? É bola de cristal. É bola de cristal. Eu sou muito otimista. Então, eu acho que as coisas vêm melhorando. E, por outro lado, que eu acho que no caos a gente sai da zona de conforto e a gente cria oportunidades. Então, por pior que o cenário possa ser no futuro, a gente sempre vai criar uma oportunidade. Então, a gente sempre vai pensar fora da caixa. E isso que faz a gente pensar fora da caixa. Então, o frete está $15 mil. O que eu faço agora? Tem alguma outra opção? Vou desenvolver um fornecedor em outro lugar, de repente? Vou trazer de um outro local que o frete está menor? Vou mudar o meu modal? O que eu posso fazer? Então, eu acho que, por mais que seja difícil a gente pensar o que vai para o futuro, eu acho que as coisas vão melhorar, né? Apesar de na China a gente estar agora ainda com lockdowns e etc., eu acho que há uma tendência de melhora. Eu vejo o mercado muito mais otimista, né? Conversando com todos e tal. Esse ano a gente teve o retorno aí das feiras, é uma coisa que fazia muito tempo que a gente não tinha, e todas as feiras que eu fui até agora estavam lotadas. Então as pessoas estão muito animadas, estão todo mundo voltando, conversando, fazendo negócio. Fui numa recentemente, muita gente de fora veio para cá, então eu acho que a tendência é de melhora, porque estão todos otimistas e todos pensando fora da caixa, o que eu posso fazer diferente. Legal, eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar também, já estamos chegando aí no final. Queria deixar aberto para você falar aí para quem está nos acompanhando, né, que está de repente indeciso se vai operar ou não com uma trading. Qual a mensagem que você deixaria para essa pessoa? Estude o assunto, procure alguém da sua confiança que seja de uma trading, peça um estudo. Olha, a operação comigo ela funciona dessa forma, a operação com você funcionaria como? Quais são as vantagens? Quais são os riscos? Quais são as garantias que eu tenho? O que você pode me ajudar? Pede uma orientação ali, né? E com certeza vão vir coisas bacanas e com certeza tem muita gente séria no mercado que vai apresentar uma proposta aí bem interessante. Então, faça o estudo, vale a pena, saia da zona de conforto. Mas a operação funciona bem comigo hoje, dentro do que eu faço hoje eu já tenho o resultado que eu quero aqui. Eu digo que nada é tão bom que não possa melhorar. Então, se você já tem um resultado bom, mas tem a chance de usar um parceiro e ter um resultado melhor ainda, mais eficiência, reduzir seus custos e tal, por que não? Então, o meu convite é para buscar alguém aí de confiança e fazer esse estudo. E conhecer. É isso aí. Legal. Obrigado, Carlos, pelo apoio aqui, pela parceria. Alex, obrigado pelo
por ter vindo aí bater esse papo com a gente. Obrigado pelo convite, foi um prazer aí. Isso aí. Obrigado a todos que nos acompanham. Novamente, convido a seguir as redes sociais aí nossas, da Conexus, Comex Blog, ComexCast. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Olá, tudo bom? Voltamos aí na segunda etapa desse evento, importação direta ou via trade, qual é o melhor para minha operação. Na etapa anterior a gente esteve aqui com a gente o Alex Barbosa, diretor comercial da Prex, e eu sou o Claudenir Scalzi. Junto com meu colega Carlos, vamos entrevistar nessa segunda etapa o Olímpio Vargas, que trabalha na Conexus no setor comercial. E vamos defender nessa segunda etapa, ou defender, não mostrar, na verdade, qual que é o outro lado da moeda, qual a diferença de importação direta, para quem cabe e para quem não cabe. Vamos explorar um pouco do que o colega Olímpio conhece, aí, do que ele conversa com as empresas que ele atende no mercado. Obrigado, tá, Olímpio, por ter aceito o convite. Fica à vontade para se apresentar, dar um oi pro pessoal. Olá, boa tarde, eu sou o Olímpio, faço parte do time comercial da Conexus, possuo mais de 10 anos de experiências em vendas de tecnologia, de soluções de gestão empresarial, e nos últimos anos tenho atuado e trabalhado nesse segmento único, né, Carlos, que é o comércio exterior. Então, assim, eu venho atendendo nesses últimos anos empresas como trades, comerciais importadoras e despachantes aduaneiros. Então, vou compartilhar com vocês hoje um pouquinho a respeito do que eu tenho vivenciado e escutado das comerciais importadoras e por que elas não fazem suas operações via trades. Legal. Fica à vontade aí, Carlos. Obrigado. Mais esse bate-papo sobre um tema tão interessante, um tema que certamente pode gerar algumas confusões, uma é melhor do que a outra é melhor do que a primeira, e a gente não está aqui para dizer qual que é melhor, afinal de contas a escolha é do empresário, e o empresário precisa compreender o seu caixa, o seu bolso, e é uma das decisões que ele vai fazer. Bora, vamos ver o que o Olímpio tem para nos dizer. Né? Por que a gente te convidou, né, Olímpio? Eu estava comentando com você há alguns dias lá no trabalho. O Olímpio fala com muita empresa no mercado, né? Ele mesmo comentou ali na introdução dele, ele conhece trading, ele vende para trading, para importador direto, para despachante, e ele tem uma visão de como essas empresas pensam, como elas enxergam, porque na fase comercial você acaba conhecendo um pouco mais do negócio. E como você ali tem um pouco de cada visão, né? A gente fala, acho que ninguém é melhor do que um cara que transita nos dois mercados para comer. E o que escuta de cada um também, né? E deixar claro que não tem operação certa. A gente não quer defender o modelo A ou o modelo B nesse fórum, né? E como o Alex defendeu muito bem agora há pouco aí a visão de importar via trade. Afinal de contas é o business dele. É o business dele. Carro-chefe dele. É o carro-chefe dele. E nós temos muitos clientes que são trade e clientes que não são trade, tanto a Conexus como o Carlos na área de despacho. E não tem o certo e errado. Tem duas formas de ver uma realidade, nem todas, cada um tem os seus argumentos, né? E cada um tira as suas conclusões. A gente vai aqui agora explorar a importação direta, que é aquela sem ser via trading. E, Olímpio, então, o que é uma importação direta? Vamos começar de uma forma mais básica aí, para o pessoal entender o que é uma importação direta, ou seja, sem ser via trade. Via trade, né? Muito bem. São as empresas que já possuem um setor de compras definidos, ela já sabe qual é o seu fornecedor e qual produto comprar. Então, ela vai fazer uma importação própria, não vai utilizar trade, e ela vai assumir todos os riscos dessa operação. Então, assim, ela faz a importação dela própria. Entendi. Ou seja, ela gerencia tudo, ela toca tudo do início ao fim. Geralmente, esses caras, esse tipo de empresa, elas têm um despachante, que é parceiro, né? Que ajuda, conduz ela ali nessa parte. E algumas até têm o próprio despacho dentro da própria empresa. Elas querem verticalizar tudo mesmo, de ponta a ponta, né? E não abre mão para terceira. O que eu vejo, né? As empresas que já têm um setor de compras maduro, né? Que possui know-how em compras internacionais, ela já possui também seus fornecedores definidos e seus produtos, né? Então ela já sabe de quem comprar e o que comprar. Então, elas costumam trabalhar dessa forma, né? Eu vou mesmo importar, porque eu já tenho uma equipe com know-how, e eu tenho a parte de desembaraço, um despachante que me dá o apoio, e o que eu estou notando bastante é que elas estão trazendo o despacho para dentro da empresa também. Entendi. Interessante. Por que não contratar uma trading? Qual a visão que essas empresas compartilham? Assim, eu não opero com trading porque eu penso assim. Qual a visão delas? O que eu vejo, assim, não estou aqui expondo a minha visão
é assim a visão de nossos fatos, né? É o que você exatamente. Aí, o que eu vejo, né? O primeiro ponto que eles pensam muito é nos riscos, né? Quais são os riscos que eu possa vir a ter com uma trade, né? Por que eu vou tirar um dinheiro do meu fluxo de caixa e passar para uma trade para ela poder fazer essa operação, né? Então, assim, esse é um dos pontos que eu vejo. Outro ponto também que eu vejo bastante é o medo delas, ou não seria um medo, um receio, né? Das informações delas, tipo assim, meu tipo de produto que eu estou trazendo e compartilhar informações. Compartilhar essas informações, dados, né? Sigilo de dados. Exatamente. Eu acho que esse é o principal problema. A gente percebe que empresas que estão optando por verticalizar todo esse processo querem ter o controle de tudo. E você fala que as empresas estão trazendo para dentro do escritório o despacho aduaneiro. Algumas entendem que verticalizar é uma forma de ganhar dinheiro, ou seja, o que ela pagaria para o despachante, ela está ali fazendo. Isso é questionável, porque a verticalização não é só a economia do processo, mas também tem as obrigações, que não são poucas, as que estão na mão do despachante aduaneiro. Mas eu acho que no fim das contas é esse compartilhamento de informação. Eu tenho um produto exclusivo, eu desenvolvi, eu sei quem é o fornecedor, e por mais que, na visão dele, ele entenda que ele possa ter um contrato, sigilo e tudo mais, ele vai ter que abrir quanto é, quem é, como é, de que jeito compra. Então, não podemos dizer que é certo ou errado, mas o que a gente escuta é esse o pensamento. Eu já escutei isso poucas vezes, acho que o Olímpio talvez tenha um contato até maior, né, nesse nível para o pessoal talvez abrir essa visão, e eu acho que muitos desses argumentos, né, que o Olímpio trouxe aqui, não estou dizendo que eles fazem sentido ou não. Sigilo de dados, por exemplo. Cara, com as plataformas de Big Data hoje, isso não existe mais. Acabou. Isso é verdade. Não, esse comprador, esse fornecedor está no Alibaba. Esse fornecedor e muitas vezes ele põe lá no Alibaba, eu fabrico para a empresa A, B ou C. Você já vai com essa referência. Mas também tem outro lado. Você um dia vai ter um despachante. Sim. Você vai ter um transportador. Essas pessoas vão ter acesso aos dados. Então, quer dizer, você não está isolado 100%. Isso eu acho que você... eu acho que é besteira. Outra coisa, as trades, essa é a minha visão pessoal agora que eu tô dando, tá? As trades profissionalizaram um ponto, cara, de compliance, eu acho que muitas vezes essas pessoas podem ter essa visão baseada em talvez conceitos do passado, né? Igual que você falou do risco de adiantar dinheiro para alguém. Esse mesmo risco você tem com o despachante. Exato. Então, assim, são riscos que você não... É difícil você fugir 100%. Existe, mas é ínfimo. É escolher um parceiro ideal, como o próprio Alex comentou, né? Nem todo cliente interessa para trade. Cada trade tem um perfil de dizer se aquele cliente interessa para ela ou não. E desculpa até tomar tanto tempo a palavra aí. Não, é um bate-papo, né? Eu acho que tem aí todo um processo de parceria, né, das empresas. Enfim, interessante. Mas eu vejo a visão deles, né? Imagine só. Eu tenho uma empresa que já tenho meu fornecedor definido, estou importando um produto que eu acredito que vai revolucionar o mercado. E, por outro lado, tem uma trade, que são empresas que possuem muito capital, muito dinheiro, conhecem o mercado internacional, sabe trazer o produto e distribuir esse produto. Então, eles ficam com receio de trazer essa mercadoria via trade. Vai que a trade gosta da minha mercadoria. Veja uma margem interessante, veja oportunidade, mas aí tem o contrato, né? Eles colocam um contrato de cláusula impedindo competir. Isso é resolvido por um contrato. O problema na verdade, você que está nos acompanhando, sabemos disso. Isso não é uma verdade ou não é uma realidade da qual a gente está opinando aqui. A gente está mostrando fatos. Você já foi lá e já perguntou por que você não usa uma trade? Não, eu quero fazer a coisa sozinho. Mas nunca também te falaram da possibilidade de aumentar as margens, tendo o próprio benefício, não? E entramos num ponto muito interessante que eu tenho visto e acompanhado com as empresas que estão fazendo importações próprias. O que elas estão utilizando no mercado? Elas estão abrindo filiais onde possuem benefícios. Então, isso assim, eu tenho notado cada vez mais as empresas falando, olha, eu tenho uma filial no Amazonas, lá em Manaus, tenho Suframa, não sei o quê, eu tenho outra lá em Itajaí. Então, eu estou notando que elas estão abrindo filiais em locais estratégicos para poder fazer importação por aqueles lugares, né?
É tomar o lugar da trade, né? Parece que eu estou defendendo a operação por trade aqui. A ideia é só fazer um contraponto, tá? Quando, por exemplo, uma empresa que importa direta vai e tira o próprio benefício, ela tem um problema. Porque não é só tirar o benefício, você tem que estar naquele local. Você tem que ter uma empresa lá, você tem que ter funcionários lá, você tem que ter uma matriz ou uma filial lá, né? Você tem que ter uma rede de parceiros naquela região. Pois bem, você não vai usar trade, você tirou seu benefício em Santa Catarina, Vitória, em qualquer estado que tenha benefício, por exemplo. Que a gente está falando agora do cara que não vai usar a trade para olhar o benefício. Ela mesma vai usufruir de um benefício junto ao estado. Né? Ok. Então acompanha o raciocínio. Então, isso é interessante? É interessante, é um caminho possível, mas ele também continua sendo uma âncora. Pensa o seguinte agora, vou trazer a mesma raciocínio. Você é uma empresa de distribuidor de produtos alimentícios. Você atende o Brasil inteiro. Ok. Você vai trazer seu produto por qual porto? O que ficar mais próximo da minha indústria. Ou do seu... Vamos simplificar, você não industrializa. Você traz e põe no supermercado, nos sua rede de supermercados para vender. Distribuição. Fica próximo do CD, né? Ou da sua própria público consumidor. Então, se você tem uma rede forte no Nordeste e traz para Santa Catarina, não faz sentido zero. Mas aí você abriu sua empresa em Santa Catarina para pegar o benefício de Santa Catarina e agora? Vai fazer o quê? Você tá ponto bem interessante. A trading ela tem um expertise logístico que você, para montar sozinho, você tem que ter uma operação mega gigantesca para valer a pena. Senão, não vale a pena. Ela já tem isso tudo pronto, parceiros negociados em cada região, ela vai ter toda a parte do benefício em cada região, ela vai ter já mapeado os problemas de cada região, senão você vai ter que descobrir tudo sozinho, vivendo. Então, tabelas negociadas de serviços, exato. prestadores de serviço naquele local. Mas aí nós entramos num outro ponto. Quem são as empresas que fazem importações próprias? Quais são os tamanhos delas? Então são empresas que eu pude perceber que são empresas grandes, né, que possuem um capital grande, né, são empresas maiores, né, por isso que elas conseguem abrir filiais, que elas conseguem ter uma estrutura, ela consegue ter novos escritórios. Isso é bom para a economia, né, porque ela vai ter material, pessoas trabalhando. Mas esse é o bom desse podcast, da gente divergir. Eu tenho na minha carteira de clientes 2 trades. E a gente faz lá uns 150 processos por mês. Então eu estou falando, sei lá, em 95 a 97% das operações que eu faço são operações próprias. Recolho guias de ICMS que, sei lá, pode chegar a 200, 300, 400 mil reais. E eu já me perguntei, por que você não vai ao benefício? Cara, a minha margem de lucro cobre isso, mas de longe eu não vou transferir a minha operação para uma trading, tendo que fazer algumas modificações logísticas, sendo que eu estou próximo do meu cliente e eu recolho e isso está pago. Mas você poderia oferir um benefício. Eu sei, eu estou estudando isso, mas eu ainda não cheguei ao modelo. E nesse caso específico, que são eletrodomésticos, e ele trazia e desembaraçava em Santos e depois levava de caminhão para Goiás. E Goiás tem um benefício lá no EAD do Goiás. Ele levou algum tempo para entender e incluir e botar para funcionar, e agora a carga bate em Santos, faz uma DTA até Goiânia, desembaraça, desova, o mesmo caminhão volta, às vezes ele paga diária de caminhão e tá tudo bem, ele só não paga demurge, mas ele paga diária de caminhão e tá tudo bem, e lá o ICMS na entrada é 0 e paga lá um X na saída, exatamente como a gente conhece nos outros estados. Só que ele está em Goiânia, o mercado consumidor dele é a Goiânia e a região do Centro-Oeste. Ele fala, não faz sentido eu abrir um negócio em Santa Catarina, tampouco no Espírito Santo. Então, não há porque a gente não quer defender uma operação, defender outra, mas diferentemente do que você vê, lá, boa parte dos meus clientes são próprios. Tanto que a gente emite raramente uma guia de exoneração. Então, esse é o legal do mercado. E a gente está falando, eu já trouxe esse número outra vez, a gente está falando em 53 mil empresas apenas que são importadoras no Brasil. 53 mil. De um universo de 7 milhões e meio. São 6 milhões comerciais e 1 milhão e meio, mais ou menos, de indústria. Ou seja, tem 99% de empresas que ainda não são importadoras. Sequer são importadoras. Nem própria, nem por benefício, nem trade. Interessante. A gente tem bem interessante. Para mais de 200 trades, eu acredito.
e na carteira de clientes, a gente acha que na área de tecnologia, acho que é o software mais... Acho que é o líder de mercado na área de trade hoje. E tem gente até que fala, não, a Conexus, ela só atende trade. Isso não existe. Eu sou despachante e atende muito bem. A gente lá não tem outro sistema para fazer DI. E o que eu vejo assim de expertise nessas empresas, né? Os caras têm um know-how de comércio exterior, cara. Pra você fazer sozinho dentro de casa. O Olímpio trouxe aqui o caso, que ele começou a falar assim, que empresa que não tem perfil para operar com a trade, né? Ele começou a falar, uma empresa muito grande, uma empresa com operação madura, ou talvez você vai falar assim, uma empresa que já tem know-how, igual você falou, que já tem um processo, já sabe o que é o produto. Já tem um setor. Isso. E já sabe qual é o produto, e já tem seu despachante, então já tem tudo desenhado, ela faz própria. Mas eu vejo muita empresa multinacional operando via trade, muita, e cada vez mais. E cada vez mais. Por quê? Para aproveitar esse know-how. Né? Então, vou trazer um caso aqui de uma empresa que a sua matriz é lá fora. E ela teve que abrir uma empresa no Brasil para poder comercializar seu produto. Por que ela faria uma operação via trade? Se é como fosse uma transferência de filiais. Entendeu? Então, existe aí vários pontos que a gente pode visualizar no mercado, que empresas querem ou não querem fazer operação via trade, analisam todos os riscos, os benefícios, e se a empresa tiver um setor estruturado, se possui know-how, então ela vai desenvolver essa operação sozinha. Essa é a visão que o Olímpio traz aí pra gente. Mas o que eu falo é o seguinte, mesmo essas empresas, elas começam de uma forma... Eu já vi os dois caminhos, Olímpio. Essas empresas começam a fazer por elas mesmas e percebem que elas têm que migrar para operação via trade, consegue observar na trade oportunidade de reduzir custos operacionais, que é o contrário do que você falou que alguns falam. Eu fazendo sozinho consigo economizar. Não é nada. A quantidade de gente que você tem para fazer 150 processos por mês. E a trade, muitas vezes, ela consegue, por ter um volume maior de operação, porque junta dessa empresa e mais de outras, ela negocia contratos melhores com o prestador de serviço. E aí é a oportunidade de reduzir, né? Entendi. Tem um outro lado também dessas empresas que é o contrário. Elas começam via trading para conhecer a Operação Brasil, que você está falando de uma multinacional que veio para o Brasil. Então ela fornece o próprio produto para ela no Brasil. Ela não compra de um terceiro lá fora. E tem muitas empresas assim. Então ela pode começar via trade para conhecer o mercado brasileiro. Adquirir o know-how. Adquirindo, depois tenta seguir carreira solo. E algumas voltam a operar via trade. Ou faz os dois. Ou faz os dois. Exatamente, era um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, que eu já vi muitas empresas que parte da operação, uma linha de produto dela, ela faz via trade. Outra linha de produto, ela faz importação própria. Por que será? Esse é o X da questão. Estratégico, é o que é aquilo que ele está olhando. A gente tem um número lá no escritório que uma analista de importação pode cuidar de 30 a 35 processos por mês sem sobressalto. Você tem 2 processos no mês. Você vai ter aquele analista, o despachante, o veículo, tudo para fazer 2. Para essa empresa lá, se ela tiver um analista com 30, ainda tem 5 de ociosidade. O custo marginal dela é de graça para esse processo. Porque o custo do 30 para adicionar mais 1, mais 2 não vai acrescer nada de custo fixo para ela. Para você acrescenta muita coisa. Eu já perguntei para uma multinacional por que fazer isso. Eu já estive numa multinacional há uns 3 anos atrás, antes da pandemia, né? Quando a gente fazia muita viagem comercial. E a pessoa falou isso daí, eu faço uma parte interna, uma parte via trade. Eu falei, mas por quê? Por que não tudo interno ou tudo via trade? Eu fiz essa pergunta. E o que eles me responderam? O seguinte, a minha equipe dá conta de 30 processos mês, 40, 50, eu não lembro o número. Tem um período do ano que eu triplico o movimento. Para que eu vou aumentar a equipe por 3 meses, 4 meses? Então a sazonalidade do negócio faz com que ele usa um parceiro terceiro para transbordar um pouco ali. E todo mês ele manda alguma coisa para manter a parceria sempre ativa. É uma outra forma de visão. Perguntei para um outro também, que eu já vi isso acontecer demais mesmo, e eu também tive a oportunidade de perguntar por quê, que é o seguinte, ele só opera via trading, com 2 tradings. Eu falei, por que 2? Porque eu tenho que ter um balizador de qualidade. Performance. Né? Já ouvi isso também com despachante. Eu não faço com 2 despachantes. Não, eu faço um bid, um ganha 70% das minhas operações e o outro ganha 30%. Para o cara continuar com 70%, ele tem que me entregar alguns indicadores de performance e qualidade.
Se ele não entregar, eu inverto. Ele passa a ter 30% e o outro ganha 70%. Se ele também entregar indicadores de qualidade de performance. Temos um cliente em comum, ele é seu cliente no Conexo, é meu cliente enquanto despachante, e eu conheço uns 2 ou 3 que fazem a mesma coisa. Uma parte, um cliente está com um, com outro, e eles vão girando. Inclusive nós, despachantes, nos conversamos, porque também tem uma ajuda mútua no processo. E tá tudo bem. Assim, é claro que enquanto prestador de serviço eu quero monopólio. Eu quero que seja tudo para mim, é meu caixa. Mas eu entendo a decisão do cliente, o que ele quer fazer. Agora, a pergunta de $1 milhão, né? Quais são os riscos dele operando sozinho? Bom, o maior risco que assim, eu tenho entendido e escutado no mercado, ele operar sozinho, é a parte de, como é que eu posso dizer? Da operação, nacionalização desse produto, né? Eu, como comercial importadora, eu tenho que agora negociar com toda a cadeia, né? Negociar com o fornecedor, trazer esse produto, ver toda a questão do frete, e depois que chegar o produto para mim, eu vou ter que fazer a parte de desembaraço. Ou eu terceirizo, ou eu faço internamente. Esse é o maior risco que eu vejo para ela, né? Se ela não tiver um know-how suficiente, e nós, quando falamos de comércio exterior, né, nós temos multas, né? Multas grandes relacionadas a essa parte na hora de você fazer os pagamentos dos impostos não estiverem corretos, né? Devidos, né? Mas então, só esse risco da nacionalização ou você vê mais alguma coisa? O capital empregado, né? É um outro risco também que a gente vê, que eles têm aquele receio, né? Se eu tenho aqui meu capital de giro, por que eu vou adiantar a uma empresa terceira, se eu vou ter que adiantar a um fornecedor direto? Então, por que eu vou fazer isso para uma trade, se eu não posso já fazer isso diretamente para o meu fornecedor internacional? Eu vejo também na parte do capital, pegando o gancho do Olímpio, a questão de você ter que financiar a própria operação, né? Então não é bem um risco tópico, mas quando você faz a operação via trade, você tem a possibilidade de, num contrato, ela te financiar. Ela toma dinheiro emprestado, entra com recurso próprio e financia a sua operação. O Alex comentou isso aqui agora há pouco. E é uma possibilidade, porque quando você faz sozinho, você tem que ter esse capital de giro que você falou aí. Para pagar. Para bancar toda a operação, fornecedores no Brasil, fornecedor lá fora. Você assume riscos sozinho, né? Você não tem um parceiro, você não tem know-how de outro parceiro, você tem que fazer tudo sozinho, que entra o lado do know-how, as multas aduaneiras, que o Olímpio comentou também, que é algo que está aí presente, é um risco que... Pois é, isso traz o quê? Um grande problema de operar sozinho é a curva de aprendizado. Ela é longa. Por mais que você se prepare, vai levar algum tempo para você saber como é que aquilo funciona. Coisas das mais simples como... não vou descer nesse porto porque esse porto não vai me permitir fazer uma transferência ou uma redestinação para um outro terminal. Santa Catarina é conhecido por isso. Tenta você remover a carga de lá de Navegantes ou de Itajaí para um EAD, um terminal. Vai pagar uma fortuna. Paranaguá também é a mesma coisa. No Espírito Santo é tranquilo, você não paga nada. Santos você não paga nada. Então, esse know-how, quem está chegando pela primeira vez vai descobrir doendo. Ou seja, vai errar para depois descobrir. A questão boba, como Demurge. O cara vem aqui e te oferece um container $1.000, $1.500 mais barato. E você não sabe o que tem que perguntar. Qual é o free time desse container? E às vezes você não perguntou para o despachante. Eu te disse, cara, se liga, que 6 dias só como a MSC está dando, você não vai conseguir. A gente tem um problema com a MSC. Desceu o container e tem uma greve de caminhoneiros. Faço o quê? Vou pagar. Demurge. Goste ou não, mas negociar errado lá atrás, 6 dias de free time. Então você tem uma curva de aprendizado que a trading já tem, ela sabe como fazer. Agora, o que uma trading pode oferecer que a empresa por conta própria não consegue? Acho que o benefício é uma coisa que a gente já conversou, né? No caso, é uma boa pergunta, né? O que a empresa pode oferecer? A trade. A trade pode oferecer, né? E eu vou deixar para quem não está assistindo nos responder, né? Muita coisa a gente já falou aqui, é só revisar o vídeo que vai ter resposta. Mas resumindo aqui, se a gente puder fazer uma retrospectiva, a trade traz muito know-how, evita muito problema. O Alex deixou também um outro detalhe, tem uma contrapartida, você tem que escolher o parceiro certo, né? Isso serve para tudo que você for fazer na vida, não só para contratar uma trade ou fazer operação direta, o próprio despachante. Para o seu contador, você não vai contratar, são relações de confiança, o advogado que defende as causas da sua empresa,
são relações de confiança. Então, eu acho que segue a mesma linha, escolher um bom parceiro e o que uma trade pode oferecer, eu acho que é bem o oposto do que a gente já meio que falou, né? Pois é, eu vejo assim, se você tá no fim desse bate-papo aqui, viu do Alex, tá vendo o nosso aqui agora com o Olímpio, fica a seguinte situação. Se você distribui produto, sua missão empresarial não é importar. A importação não é uma ciência e ela não é a atividade principal do seu negócio. Mas eu só distribuo produtos importados, mas ainda assim ela não é a atividade principal do seu negócio. A atividade principal do seu negócio é saber o que comprar muito bem, se antecipar, e na outra ponta, distribuir muito bem. O canal de distribuição é o seu elemento mais importante. Tem um meio do caminho aí que é um especialista. Muitas empresas que decidem importar próprio criam essa especificidade. Mas aí sabe você vai ter que ter gente, você vai ter que ter um departamento específico, recursos materiais, recursos financeiros. Se isso está dentro do seu orçamento e cobre, e você tem essa visão de verticalizar tudo, controlar tudo, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. O que o Alex disse pra gente é o seguinte, a gente entendeu muito bem, é que uma trade tem um tripé. A engenharia tributária, ela sabe como ninguém o que fazer, como, aonde chegar. Então, é o primeiro elemento dela. A questão operacional, ela sabe o que fazer, como corre, ela olha o processo, se for olhar um pouco antecipadamente, ela olha o processo e já identifica onde vai dar problema e já se antecipa como resolver esse problema. Então, o segundo pilar. E o terceiro pilar é o investimento em inovação e tecnologia. Ou seja, a gente vê trade, a gente vê empresas importadoras que não têm um software especializado na importação. Mas por quê? Porque o que ela já tem da distribuição, famoso, de prateleira, como a gente gosta de brincar, ele atende muito bem o ponto de venda, a distribuição, o armazém, mas não atende a importação. Então você tem que estar atento a isso, porque a importação é específica. Você fala uma língua específica. Você está entendendo que esse tripé você pode fazer dentro de casa? Então não tem que discutir. Seu caminho é operação própria, verticaliza o processo inteiro. Não. Eu faço bons contratos, acerto em bons parceiros, deixa que ele resolva e eu faço só a minha atividade principal. Tem certo ou errado nisso? Não tem, é uma escolha. Você falou do ponto tecnologia, né? E você comentou um ponto de algumas percepções que você ouviu, que eu acho que são coisas de resquícios de pessoas que viam as tradings com um olhar um pouco meio desconfiado. A legislação não era tão pacífica como está agora. Eu te encaminhei uma mensagem agora há pouco, que eu já tinha acesso a essa informação, mais ou menos, mas eu te encaminhei a notícia oficial. O cliente da Conexus, a Comexport, que vocês todos conhecem, né? O maior trade do país, esses caras anunciaram que vão fazer um investimento em tecnologia, comprando startups ou criando tecnologia na casa de 100 milhões. É muita grana. Cara, é muita coisa. Investimento. Na área de logística, na área de otimização de processos. Penso que esses caras não vão entregar para o cliente que importa com eles. Outros clientes, nossa, eu tô dando exemplo de um porque eu li. Eles têm uma fazenda eles trabalham, eles são fortes em energia solar. Fotovoltaica, Fotovoltaica, né? Fizeram uma postagem que eu vi no LinkedIn sobre uma fazenda de energia. E o Brasil, proporcionalmente, no mundo, é o que mais investe em tecnologia de fotovoltaica. E eles estão na frente do negócio. Então, é uma trading. Ô Rodrigo Guerra, você tem que me pagar por esse jabá aqui, né? Que a gente tá falando tem que vir aqui conversar com a gente. Não, já falou que vai vir. Tem que vir aqui conversar com a gente. Vai ter um papo com a gente aqui. Figura, gente boa demais. Olímpio, te agradecer aí pelo seu tempo, pelo compartilhar essas visões, essas percepções de mercado, esses fatos, como você falou. E reforçar para vocês que não tem certo e errado, a gente está trazendo duas visões, trouxemos o diretor comercial de uma trading, trouxemos um cara de mercado que dialoga nos dois mercados para contrapor um pouco o que cada um enxerga de pontos positivos e negativos, e fica aí o convite para voltar aí no próximo bate-papo. Não chama não, porque eu volto, hein? Volte. Agradeço pela oportunidade, foi muito bom passar essa tarde aqui com vocês. E vamos continuar trabalhando, né, atendendo esse segmento do comércio exterior, tanto como as trades, comerciais importadoras e despachante aduaneiro. E vocês que não estão assistindo, liga pra gente, é um prazer bater um papo com você, junto com o time comercial da Conexus, e vamos mostrar como é que a gente ajuda e contribui para as operações das empresas. Um grande abraço, tchau, tchau. E você que está aí nos vendo, em qualquer um dos canais que a gente publicar, não deixa de seguir os canais da Conexus, os canais do Comex Blog, acompanha o podcast, porque a gente tem conteúdo
específico em comércio exterior, gestão e tecnologia com frequência. Senta o dedo aí, deixa o like que é de graça. Isso aí. Obrigado. Abraço. Até a próxima.